Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Espero que você seja abençoado ao ouvir essa palavra. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês, amém? Para você que ainda não me conhece, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo, o irmão Jesus, que estamos fazendo aí aquilo que o Senhor Deus, Ele nos instruiu para fazer, amém? Nós estamos partilhando o pão, aquilo que o Senhor Ele tem dado para nós, aquilo que nós temos recebido do Pai, nós estamos partilhando com os irmãos através de vídeos, amém? Espero que você possa receber aí, não a nós, mas a Deus em tua casa, na tua vida. Espero que você possa receber essa palavra, né? Ouvir a palavra, em nome de Jesus, amém? Vamos começar aqui. Antes de começar, vou pedir para vocês, né? Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, né? Deixa o seu like para nós, e para que a palavra de Deus ela venha se espalhar cada vez mais, né? Cada vez mais as pessoas possam receber, possam ouvir aquilo que Deus tem para falar com elas. Amém? Eu vou ler aqui no livro de Lucas, capítulo 19, eu vou ler do 1 ao 10. Diz assim: Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação, veio buscar e salvar quem está perdido. Amém, meus queridos? Até aqui. Aqui a palavra de Deus, ela mostra, né, meus queridos, que Jesus, ele veio trazer salvação, né, para nós. Ele não veio para nos julgar, ele não veio para nos condenar, e sim para nos trazer a salvação, né, amor? Com certeza. Irmão, ali havia o quê? Zaqueu, um cobrador de impostos. E ali ele era visto pelas pessoas que era um ladrão, roubava, fazia isso, fazia aquilo. Mas nem tudo que a gente olha, ou vê, ou enxerga, ou quer condenar, irmão, é certo. Porque nós conhecemos por fora e Deus conhece por dentro. Deus sabe do coração de cada um de nós. E se nós começar a olhar a pessoa, o que nós estamos vendo, e condenar, nós estamos pecando, irmão. Nós estamos dando legalidade ao pecado para entrar na nossa vida. Então, irmão, pare com isso, para de condenar as pessoas, de julgar as pessoas. Você vê ali, né, em Lucas, capítulo 19, né, você vê que Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele era baixo, pequeno, né? E Jesus vinha vindo com uma multidão de gente acompanhando ele. E Zaqueu viu que ele ia passar ali, por ali, subiu numa figueira brava e lá em cima para poder ver Jesus. Olha o coração, o interesse de Zaqueu de ver Jesus. Por quê? Ele tinha interesse de aprender alguma coisa nova, né? Ele conhecia as coisas antigas.
Mas ele queria saber o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando. Ele tinha ouvido falar, né, amor? Ele só tinha ouvido falar de Jesus. Você vê a importância de muitas pessoas, de uma pessoa para outra. Às vezes nós julgamos, olhamos para a pessoa e julgamos aquela pessoa. Isso é errado, irmão. A gente não só julga, como já condena, né? Como condena. Isso aí só Deus na pessoa. Causa. Então é Deus na causa. Então, irmão, presta atenção no que você está falando, para você não ser julgado no dia do juízo do Senhor. Então, presta atenção, não julgue, não condena ninguém por você estar olhando o que aquela pessoa está fazendo. Porque todo mundo, nesse mundo, nós erramos e andamos no caminho errado. Enquanto nós não encontramos Jesus, não vimos Jesus, nós não sabemos, né, o que fazer. Nós fazemos aquilo que nós achamos que é certo. E às vezes, irmão, você conhece a verdade, você sabe da verdade e olha para a pessoa e condena aquela pessoa. E às vezes não é por aí que a gente tem que fazer. Então a gente presta atenção no que você está fazendo. Não, né, amor? Sempre. Sempre, porque né? Deus mostra aqui na palavra, Jesus, ele mostra que ele não condenava as pessoas. Ele dava o quê? Amor. Ele dava bom exemplo, irmãos. E nós, como seres humanos que somos pecadores, a gente já julga e já condena. A gente aponta o dedo para os outros, a gente condena as pessoas como se as pessoas fossem muito piores do que nós. Não, meu querido. Nós somos pecadores, nós erramos todo o tempo. Imagina se Deus olhar para os nossos pecados, para os nossos erros, né, amor? Como que a gente vai... Ninguém seria salvo. Como que a gente vai ganhar salvação? Então, assim, meu irmão, usa Jesus como exemplo. Nós temos que usar Jesus como nosso exemplo. Você entender, ele veio para dar um exemplo, né? Para mostrar para nós a verdade, irmão. E quando nós olhamos para Jesus, né, nós conhecemos a verdade. Como nós devemos fazer, como nós devemos, né, respeitar os outros. Ter respeito, né? Não julgar, não condenar, não achar que você é o certo, você é o certinho e aquela pessoa não vale nada. Irmão, Jesus ali, quando ele passou, nosso Senhor Jesus chamou Zaqueu, que estava ali em cima daquela árvore ali, daquela figueira brava, desce, Zaqueu, que hoje vou ficar na sua casa. Então ele não olhou, né? Ele sabia que Zaqueu fazia tudo que ele fazia. Mas chegando lá, ele ficou na reunião na casa de Zaqueu, estando ali com Zaqueu falou assim: Senhor, e se eu roubei alguém, eu vou devolver. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então, meu irmão, arrependimento. Não condena ninguém, meu irmão. Não olha para as pessoas e queira condenar. Queira você fazer justiça. Quem faz justiça é Deus. Quem condena é Deus. Você apenas deve amar. Isso é que Deus deixou. O amor é que faz mover a mão de Deus. O amor faz com que as coisas faz sentido na nossa vida. Sem o amor, nada das coisas vão melhorar na nossa vida, irmão. Então, mude o seu pensamento, mude a maneira de você agir, para que você tenha a salvação. Para que você não venha fazer que nem muitos homens ali fez ali. Quando Jesus estava indo com o Zaqueu para a casa deles, o pessoal ali que estava tudo ali, falou assim: olha lá, ele está indo, né, ficar na casa de um pecador, de um homem pecador, um homem que faz coisas erradas. Mas, irmão, Jesus sabe o que fazer. E eu não sei. E eu não vou condenar ninguém achando que aquela pessoa é errada, que a pessoa não presta, é isso, aquilo. Então, irmão, pense no que você está fazendo, para você não ser também julgado como você julgou os outros. Então, pensa nisso. Às vezes a gente olha ali, né, amor, para o nosso vizinho, e a gente pega e olha e vê os defeitos. A gente vê os defeitos. A gente fica tão preocupado em enxergar o defeito das pessoas, né, amor? Que a gente não vê a qualidade. Não vê a gente, não vê o nosso E a gente pecado. não conhece o coração da pessoa. A gente só está vendo o exterior. E o interior, meus irmãos, o interior Deus conhece. Deus conhece o meu interior. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, Deus, Ele conhece ali no mais profundo do meu sentimento. Deus sabe o que eu sinto, o que eu penso.
E ali, as pessoas, né, irmãos? Quando eu falo as pessoas, somos nós, todos os seres humanos. Geral. Todo mundo é pecador. Nós não somos diferentes daquele que rouba, daquele que... Meu irmão, a gente pensa no assassino como o assassino que pega o revólver, atira e mata ou enfia uma faca. Às vezes, irmão, nós os cristãos, os seres humanos que servem a Deus, que pregam a palavra de Deus, se nós não tomar cuidado, nós viramos assassinos, nós matamos as pessoas através do quê? De uma palavra errada, sabe? A gente olha para a pessoa e condena a pessoa pelo que os nossos olhos da carne estão vendo, ao invés da gente olhar para a pessoa, irmão, independente do erro, do defeito, não importa que a pessoa seja, a gente orar por aquela vida. A palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos ter amor. E o amor supera qualquer coisa. O amor transforma. O amor de Deus, irmão, ele é transformador. Ele é libertador. Ele é cura. Ele é renovo. Não é, amor? E nós temos que o quê? Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para o alto, né? Aonde vem o nosso socorro? Do céu. Quem é o nosso ajudador? Está lá em cima. E nós devemos fazer o mesmo pelas vidas. Eu falo para o meu marido, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, só Deus, né, na vida dessa pessoa? É. Aí eu olho para o meu marido e falo, graças a Deus. Ele tem Deus para transformar, porque Deus transformou meu coração, Deus mudou meu coração. Então, quanto Deus vai transformar o coração das pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes a gente olha indignado e fala, nossa, aquela pessoa, nossa, irmãos, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, né? Os cobradores de impostos já roubavam, já cobravam com usura, vamos falar assim, né? Já cobravam ali a mais. Imagina Zaqueu, que era o chefe, mas Deus conhecia o coração daquele homem. Jesus enxergou Zaqueu no meio daquela multidão, irmãos. Por quê? Porque Zaqueu se fez enxergar. Se ele ficasse, como ele era baixinho, diz a palavra aqui que Zaqueu era um homem bem pequeno. Ora, então, aquela multidão que estava na frente dele, nem a multidão estava vendo ele, tão pequeno que era. Mas ele se fez enxergar, irmãos. Às vezes nós precisamos nos fazer enxergar, né? Fazer Jesus ver a gente, né? Jesus enxergou Zaqueu ali. Por quê? Porque Zaqueu, ele queria ser visto. E ele sabia que ele era pecador. Ele sabia que ele roubava, que ele andava errado. Mas ele queria conhecer Jesus face a face. Então ele se fez enxergar. Ele subiu naquela figueira brava. E ele estava lá no alto quando Jesus passou. Meu irmão, não fica embaixo, não fica atrás das pessoas, né? Se faça enxergar. Deus me mostrou dentro dessa palavra que às vezes nós ficamos assim tão, como que eu vou dizer? Tão olhando para a situação, tão olhando para si mesmo, né? Para as pessoas, né? Para os erros das pessoas. E o que nós precisamos mesmo é olhar para nós, para o nosso eu, e falar, Senhor, olha para mim, eu estou aqui, eu sou pecadora, eu peco, eu erro, mas eu quero que o Senhor me limpe, eu quero que o Senhor me veja como o Senhor viu Zaqueu, né, meu querido, minha querida? Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ser vistos por Jesus. Querer Jesus, querer que nem Zaqueu, né? Então, quando nós estamos ali olhando para a dificuldade da nossa vida, olhando para o nosso vizinho, que aparentemente, aos nossos olhos, né, tem mais dinheiro, tem mais posses, e a gente ali sente inveja, a gente ali olha e fala, olha, eu estou aqui, eu servindo a Deus, estou nessa situação. E o meu vizinho ali cheio de pecado, nossa, irmãos. Então, assim, eu olho, eu estou falando do que eu era assim, eu falava assim, eu pensava assim,
E aí o que eu fiz? Né? E aí eu comecei a olhar, meu irmão, e falar assim, Senhor, ele pode ter dinheiro, ele pode ter posses, pode ter tudo. Mas eu quero dar para ele aquilo que eu tenho, que é a maior riqueza, né, amor? O que é a maior riqueza nossa nesse mundo, irmãos? Nesse mundo, irmã. É a salvação. É a nossa salvação, é a palavra de Deus, é o evangelho. E nós temos que compartilhar isso, nós temos que dividir essas coisas. Para aquele meu vizinho, que pode ser ali um ladrão, pode ser ali o que for. Para que Deus esteja alcançando aquela vida, porque aquele dinheiro, irmão, aquela casa bonita, aquele carro lindo, novo, não vai levar ele para o céu. Então nós não temos que ter inveja, nós temos que ter amor dessas pessoas, né? Ou sabe, não importa, irmão, não importa o erro, não importa o defeito, não importa a vida da pessoa, importa a nossa vida para com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz cristão. Quando eu declaro que eu sou uma cristã protestante, né? O que acontece? Eu estou me declarando seguidora de Cristo Jesus. Seguidor de Cristo. E se eu sigo a Cristo, eu tenho que imitar o que Jesus fazia. O que ele fazia. Aqui Jesus, ele não condenou Zaqueu. Ele não virou a cara para Zaqueu e falou, eu vou passar reto, porque esse aí é ladrão. Não, ele olhou Zaqueu, ele viu Zaqueu lá no alto, ele falou, esse aí ele quer me conhecer. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ficar na tua casa. Eu preciso hoje estar na tua casa, porque Jesus conhecia o coração dele, né, meus irmãos? Então, meu irmão, aquele vizinho que é carrancudo, aquele vizinho que é mal-humorado, não importa. Ora pela vida dele, entrega a vida dele todos os dias na mão do Senhor. E quando você passar por ele, não importa a cara que ele faz para você, olha para ele e fala, respeita, bom dia, tudo bem com o Senhor? Ah, mas ele nem responde. Não importa. Deseje um bom dia para ele. Isso. Que Deus abençoe o seu dia, né? Quando você vai no mercado, numa farmácia, num pronto-socorro, sabe? Não importa se a pessoa está ali atribulada no trabalho, se a pessoa está ali nervosa, irritada, sendo mal educada. Agradeça, irmão. Agradeça as pessoas, né? Não importa a maneira que a pessoa te tratou, quando terminar, fala muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida e que Deus possa aí abençoar o seu trabalho. Diabo, né? Sim, quebra. Deus, ele mostra que o amor, isso é ter amor, irmão. Amor, né? O amor, ele derruba barreiras. O amor, ele transforma o coração das pessoas, né? Então, assim, eu já contei uma vez aqui num vídeo, eu fui uma vez passar no pronto-socorro e o pronto-socorro estava um verdadeiro inferno. Não era um pronto-socorro, era uma UPA, né? Na época eu morava em São Bernardo do Campo e irmão, aquilo estava um inferno. E era muita gente, e as pessoas estavam nervosas, irritadas, xingando e brigando com enfermeiros e falando mal do médico e aquele monte de gente, aquela multidão. E o médico tinha as pessoas que chegavam na emergência, que ele precisava atender, e as pessoas xingavam e reclamavam. E eu fui para lá, eu lembro que eu morrendo de dor, e eu cheguei, aquele monte de gente, eu falei, ai, Senhor da glória, que misericórdia, Senhor. Agora quanto tempo eu vou ficar aqui esperando? E ali o Espírito Santo falou, então, filha, olha quanta gente. A gente só olha para nós mesmo, né? Precisando de amor, precisando de uma palavra de conforto. E ali, irmãos, eu parei de olhar para a minha dor, para as dores que eu estava sentindo, e eu vou falar para os irmãos que eu estava com dores ali, né? E eu tenho dores assim, quando chega assim num limite que eu não suporto mais. E ali eu comecei a orar. E eu falei mesmo, Senhor. E aí uma mulher xingando, reclamando e falando o que ia dizer, o que ia acontecer. E eu comecei a orar por aquela vida. Depois eu comecei a orar pela outra irmã. Eu comecei a orar tanto, que eu nem via mais a dor que eu estava sentindo, que eu comecei a ver a dor de todo mundo. E eu comecei ali, né? E quando alguém falava comigo, eu falava algo agradável, algo de bom. De bom. E eu lembro que o médico me chamou,
né? Depois de muito tempo o médico chamou meu nome, eu entrei e o médico olhou para mim e já foi soltando pedras. Não foi soltando flores, foi soltando pedras. Já assim, muito grosseiramente falando comigo. E, nossa, aquilo eu respirei fundo, porque eu sou um ser humano, eu sou carne, irmão, sou carne. E se a gente não vigiar, a carne manifesta, né? E ali eu peguei, olhei para aquele médico e eu falei, nossa, doutor, hoje está complicado, né? Muita gente aí doente, muita gente xingando. Eu falei, pior que essas pessoas, elas descontam a frustração, o medo que elas sentem nas pessoas erradas, né? São vocês, né? Médicos, enfermeiros, que estão aqui, né? Cuidando da saúde, que também passam por lutas, porque eu já vivi muito dentro do hospital, doutor, eu sei o quanto é difícil trabalhar sem praticamente ter condição, né? Trabalhar para o governo é uma coisa terrível. E o médico parou assim, ficou olhando para mim, e ali o médico assim mudou o tom da voz, ele me mandou sentar e falou, dona Lília, então o que a senhora tem? Aí eu falei para ele e tal, ele já prescrevendo ali as medicações para dor. E ali esse médico começou a falar, dona Lília, essas pessoas não têm culpa, né? A gente tem que ter paciência, porque elas estão ali necessitadas, elas estão ali precisando, sabe? Mudou, mas mudou a maneira, as palavras dele mudou, irmãos. E o tom da voz dele comigo, né, amor? Ficou assim, uma voz assim, calma, mansa, transformado na hora, pacífica. Né? E ali eu vi o amor de Deus operando através de mim, irmão, sabe? A gente tem que pedir para Deus dar sabedoria do alto para nós, em todo lugar que nós estivermos. E ali esse médico me mandou para a sala de medicação, depois mandou que eu retornasse com ele, né? Ele me chamou de novo para o retorno, ele me viu lá fora. Ó, dona Lília, já vou chamar a senhora. Aí me chamou. E eu entrei, nossa, ele ficou ali conversando tanto comigo. Chegou uma hora, eu falei assim, doutor, eu vou embora, porque tem muita gente aí precisando muito do senhor. E eu vou deixar o senhor trabalhar, senão daqui a pouco eu vou apanhar quando sair lá fora. Ainda brinquei com ele, ele deu risada e falou, ai, dona Lília, tá certo. Aí eu dei a mão para ele e falei, fica com Deus, doutor, Deus abençoe aí a sua noite de trabalho, que Deus possa estar na sua frente aí cuidando do senhor e dos pacientes. E ele agradeceu, e ele também me abençoou, falou para mim com Deus. Então, irmão, você vê, nós dependemos da nossa atitude. Se a gente tem uma atitude errada, quer dizer, aquilo que já estava muito ruim teria ficado um terror. Eu teria discutido com ele, brigado com ele, ele teria me maltratado mais ainda. Podia até dar caso de polícia, né? Com certeza. Mas nós causamos tudo isso, não é? Mas aí, irmãos, o Espírito Santo, ele estava ali, eu pedi para ele. Quando eu comecei a orar pelas vidas lá fora, o Espírito Santo, ele já tomou a direção da minha boca, do que eu precisava falar, de como eu deveria agir. E ali eu deixei o Espírito Santo falar por mim, né? Porque se eu fosse por mim, pela minha vontade, irmão, eu teria feito um barraco lá também. A situação, né? Tem mudado o rumo da situação. Mas assim, ali, né? Então, irmãos, não julgue. A palavra de Deus, né? Também ela diz que nós julgamos, e com as mesmas palavras que nós julgamos as pessoas, nós vamos ser julgados. Deus, ele vai nos julgar através das nossas palavras mesmo. Com certeza. Então, meus queridos, fica aqui uma palavra de reflexão para vocês, minhas queridas, meus irmãos em Cristo, né? Você que não é evangélico, mas está assistindo esse vídeo, creia que se você tiver temor a Deus, que se você tiver amor a Deus, você viver assim debaixo do amor de Deus, né? E espalhando o amor, Deus, ele vai operar na tua vida. Automaticamente, o amor de Deus e a mudança vai acontecer. Amém. Então, irmão, Jesus está voltando, está próximo aí, está voltando. Então, irmão, nós estamos passando a palavra, tentando levar para vocês a mudança de vocês, para que vocês também sejam salvos. Então, Jesus está voltando, então, crê, acredita que tudo isso é verdade. Nós estamos falando tudo isso dentro da Bíblia. Então, para que vocês, junto conosco, venham aprender aquilo que Deus ele tem nos ensinado.
através do Santo Espírito dele, através da palavra dele. Amém? Meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo que já se faz longo, né? Nós vamos continuar dentro dessa palavra, gravando mais vídeo, né? Mais um vídeo ou 2, não sei quantos Deus permitir. E eu espero que você assista o próximo vídeo, amém? Que também vai estar dentro dessa palavra. Que vocês possam refletir muito nas suas atitudes, e como você está vivendo a sua vida, amém? Seja um cristão verdadeiro, siga a Cristo, imite a Cristo. Fiquem todos com Deus. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, né? E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Seja aí um abençoado por Deus. Que o Senhor ele possa abençoar vocês. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?